Então vamos começar aqui pelo pé, de novo, como a gente já fez na parte manual. Basicamente o trabalho ele vai seguir a mesma lógica de que a gente fez até agora no curso manualmente, porque as massas musculares são as mesmas, os tecidos são os mesmos, o que vai mudar é que a ferramenta facilita o trabalho. Então a primeira coisa vamos procurar aqui, ponto gatilho. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pressionar e pedir para o nosso cliente dizer qual é o momento que ele sente muita dor. Então você vai procurando até encontrar um ponto. Esse dói mais do que esse. Aqui a gente vai usar a técnica de Jones de liberação miofascial. Então no que consiste essa técnica? Primeiro vamos pensar o que a musculatura que a gente está atacando ela faz. Então nesse caso, esses músculos eles fazem a flexão do pé. Então a gente vai achar o ponto, nós vamos sustentar a pressão em cima desse ponto e vamos manualmente fazer a flexão até um ponto que a dor diminua. Quando diminuir, tu avisa. Aqui a dor cessou, então a gente fica pressionando esse ponto por 90 segundos. Aqui lembrando que quando a gente faz esse movimento, então como se fosse o músculo contraindo, mas eu aqui fiz a contração, então ele está numa contração passiva, essa dor tem que diminuir. Se não diminuir, a gente vai achar um ponto para um lado, para um outro, até que a dor cesse. E a gente fica 90 segundos aqui pressionando. Se você achar corretamente o ponto e fizer esse movimento correto da musculatura, a tendência é que após 30, 40 segundos a pessoa começa a sentir que está diminuindo essa tensão. Enquanto isso, ele fica ali de boa, tranquilo, dá tempo de contar uma história do cliente. Não é necessário então que ele continue sentindo dor. Após 90 segundos, a gente vai perceber que se for voltar ao movimento, ele não vai sentir tanta dor como ele sentia antes. A dor já tem que ter aliviado. Uma vez que a gente liberou esse ponto, vai ficar até um furinho ali, a gente começa a trabalhar com a ferramenta. Então, aqui na sola do pé é mais difícil, tá? Mas nos outros músculos a gente vai conseguir fazer a dissecção de músculo. Então a gente vai usar a ferramenta como se fosse separar essa musculatura. Aqui é mais complicado, mas a gente consegue fazer. Então você pensa nesses canais todos que tem dos tendões aqui na sola do pé. Ao longo do tempo, com a prática, cada um vai encontrar a maneira de segurar a ferramenta de forma mais adequada para ele. Então, pelo formato da sua mão, pela habilidade que você tem, cada um vai construir uma forma de pegar a ferramenta. Importante que isso venha com o tempo. Nós vamos passar então bem pouco óleo aqui. Só mesmo para dar uma deslizadinha. Você pode perceber que mal umedeceu um pouco a pele. E a gente vai começar agora a trabalhar. Então, desde aqui dos dedos, a gente pode ir trabalhando de forma suave. Importante na ferramenta a gente pensar no ângulo. Então, nós nunca vamos atacar essa musculatura com ângulo reto. A gente vai sempre colocar uma inclinação para ir raspando. Então aqui, eu inclino cerca de 45 graus para ir e vou levando essa massa. E o cliente vai percebendo que ele vai começar a ter menos dor. Eu não preciso empurrar demais o pé para lá. Se eu levar muito em extensão, vai doer demais quando eu trabalhar com a ferramenta aqui. O simples fato de encostar já vai doer. Então a gente não precisa empurrar tanto essa musculatura. A gente dá uma seguradinha só e vem trabalhando. Você mesmo vai sentir na sua mão que no começo é mais tenso e depois isso vai se soltando, levando sempre até essa região do calcâneo. E a gente pode ir usando as curvas então da ferramenta de acordo com a massa que eu quero atingir. Ó. Olha como se molda. Na lateral do pé,
Essa outra curva menor é bem boa de trabalhar. Então você lembra daquele triângulo que tem aqui embaixo dos tendões, e a gente trabalha deslizando a ferramenta. O pé dele está bastante ressequido aqui, o que dificulta um pouco o trabalho. A gente pode também ir soltando esses tendões desde a base, isso aqui dói, sempre levando direção ao calcanhar. Esse rapaz tem bastante cócega na sola do pé, então dificulta um pouco também. Mas ele está dizendo que agora foi mais dor do que cócega. E aqui eu posso usar então todas as partes da ferramenta. Conforme eu quero ir soltando, aqui achei um ponto que está mais tenso, eu posso trabalhar mais em cima desse ponto, vai doer bastante aqui. Vou raspando. Não precisa excesso de tensão, gente. Então aqui eu vou trabalhando em toda a superfície. E não adianta, gente, não é só que vai doer demais, não é aconselhável. Não é bom mesmo eu botar excesso de tensão na ferramenta, porque o que acontece? Quando eu boto muita tensão, essa face ela vai funcionar como uma mola. Então, se eu empurro a mola joga de volta. Então, o que interessa aqui é que a gente coloque uma determinada tensão e que a gente leve essa ferramenta o tempo todo com essa tensão estabilizada, até o final. Não adianta ficar aqui socando, batendo, empurrando forte, isso só machuca, tá? E nem cutucando. Então, eu faço o movimento, eu vou raspando e vou trazendo essa massa, tá? Com calma. Então, não adianta empurrar demais. A gente tem essa mania, isso aqui é que nem musculação, não é o excesso de carga, o excesso de repetição que vai dar certo. É a carga adequada e a repetição adequada. E aqui também, ó. Como está fazendo aqui, já está dando resultado. E aqui a gente encontra esses pontos de resistência e a gente trabalha neles. Vai mudando a ferramenta, vai mudando a forma que está chegando na massa para facilitar, para sentir que vai deslizando. E é impressionante o que o cliente vai sentindo e o que ele vai relatar para a gente. Então, pés, por exemplo, de ciclistas, pés de corredores, né, sofrem demais. O ciclista, a gente às vezes pensa muito na musculatura da coxa, da panturrilha, que está fazendo força, e esquece que ele pedala nesse formato de pé praticamente, sempre em ponta. Então, a face plantar está sempre em tensão. Né, pega um pé de uma bailarina, de alguém que dança, então, pensar um pouco nos movimentos que a pessoa faz e compreender a tensão que está sendo colocada aqui. Esse pé, por exemplo, a gente já percebe que ele está uma tendência enorme de rodar. Então a gente já pode saber que tem muito que trabalhar nessa parte da perna também. Vamos virar um pouquinho do outro lado, trabalhar o outro lado.